Pessoal, boa noite. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês o processo que eu sigo para preparar um esboço de uma pregação a partir do texto original. Claro que esse vídeo é um vídeo resumido, né? Eu não faço esse processo em 10 minutos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês quais são um pouco dos meus pensamentos quando eu tomo o texto original e quero levar isso para uma forma que seja compreensível para a audiência a quem eu estou pregando. Então, é, se você não tem um programa, um software bíblico com o texto original, como no caso eu tenho aqui o Accordance, você tem a possibilidade de pegar o texto original a partir de certos sites. Um deles que eu recomendo é, muito é o academicbible.com, e na parte de Bíblias Online você tem o texto do Nestle Aland, 28ª edição. E aqui eu abri já em Tiago, eu vou selecionar o texto de Tiago 1, de 2 a 4, que é o texto que eu vou trabalhar a minha pregação, né? Eu preguei é, alguns dias atrás e então todo esse processo aqui eu já fiz, então só resumindo alguns passos mais importantes. Então eu coloquei essas duas colunas aqui, vou alterá-las conforme a necessidade, mas em primeiro lugar eu vou colocar o texto grego de um lado e o texto e o meu esboço do outro lado. Uma coisa importante que é bom você sempre seguir em relação à preparação de esboço é siga os verbos. Siga os verbos. É exatamente isso que eu faço aqui. Você tem nesse texto aqui, você tem dois verbos principais em orações principais. Primeiro você tem o verbo pensai ou considerai aqui, considerai como toda alegria. Depois você tem, que é um imperativo, e você tem um segundo imperativo aqui no versículo 4. A perseverança deve ter ação completa. Tem outro verbo aqui, mas ele está numa oração subordinada pela conjunção. Você tem outro verbo aqui, mas ele também está numa oração subordinada por outra conjunção. Você tem um particípio aqui, mas o particípio não é um verbo finito, ou seja, ele não expressa pessoa, como esses outros verbos aqui, a segunda pessoa, terceira pessoa. Então, ele é um verbo, uma forma de verbo não completamente verbal, que serve para modificar o verbo principal adverbialmente nesse contexto específico aqui. Então, primeira oração principal, meus irmãos, pensai ou considerai como toda alegria. Quando, aqui já inicia uma oração subordinada. Então, eu vou adicionar aqui é, uma, mais uma linha e vou adicionar aqui uma coluna para colocar essa oração aqui nessa segunda coluna, para expressar a ideia de subordinação, certo? Vou tirar todo esse texto daqui, já tirei essa parte, vou tirar esse restante aqui, adicionar mais uma, mais uma linha e tirar o restante daqui. Certo? Então você tem a oração principal, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, e a oração que é subordinada a ela, indentada um pouco aqui, quando passares por várias provações. Então esse verbo, essa oração principal também é modificada por essa oração iniciada pelo particípio aqui, gnoscontes, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Então eu vou adicionar mais uma linha aqui para tirar o restante desse texto, colocar aqui e pegar essa oração subordinada com o particípio e colocá-la aqui no mesmo nível dessa outra, já que as duas são subordinadas a essa. Vou apagar aqui os versículos para pode fazer talvez adicionar uma coluna antes, mais estreita, e colocar o versículo aqui, número 2, versículo 3 aqui, para tirar do texto, aqui de dentro do texto. Então seria melhor fazer dessa forma. Depois você pode formatar de uma forma melhor do que
Tá aqui. Então você tem aqui a segunda oração, o segundo verbo principal. A perseverança deve ter ação completa e uma oração subordinada a ela para quê? Certo? Então nós vamos fazer o mesmo processo, adicionar mais uma coluna para que nós possamos tirar essa oração aqui e colocá-la aqui para expressar a subordinação dessa para com essa aqui. Então você tem dois verbos principais, eketo e egesaste. Você tem orações subordinadas. Então, se eu tenho dois verbos principais, então esses vão ser os dois pontos da minha pregação. Então, tudo isso aqui vai fazer parte de um ponto. Então, eu vou colocar essas células, juntar essas células em uma só, que vai ser o meu primeiro ponto. E esse aqui vai ser o meu segundo ponto. Tudo isso aqui faz parte de um verbo principal só, então vai ser o meu segundo ponto da pregação. Agora, como é que eu faço o fraseamento desses pontos da pregação? Vou pegar essa oração principal, que o contexto aqui está falando de provações, de teste. Então, o contexto aqui discute a ideia de provações e como você pode superar essas provações, e como você pode amadurecer por meio das provações. Então, eu tenho aqui dois verbos principais, então eu tenho aqui, digamos, duas chaves ou dois ingredientes para vencer as provações, para superar as provações. E o primeiro desses ingredientes, eu vou adicionar aqui um marcador numérico. Você tem aqui o verbo pensar, considerar e a ideia de alegria. Então, a primeira chave é uma perspectiva de alegria. Vou colocar um pouco mais assim, essas linhas, para dar um pouco mais de espaço aqui. Então, a perspectiva de alegria. Então, essa é a primeira chave que nós temos aqui. Perspectiva de alegria. Certo? Então, eu vou desenvolver um pouco mais esse ponto, né, depois, mas o segundo ponto aqui tem a ver com perseverança e tem a ver com o propósito que Deus quer executar em nós por meio dessa perseverança. Deixa ela ter ação completa para que sejais. Então, segundo ponto aqui, e mantendo a ideia de aliteração, que iniciar com 2, segundo ponto. Comecei com P e aqui com A. Então para preservar isso, vou colocar a ideia de perseverança para o alvo. A ideia de alvo do propósito aqui, que é a conjunção rinar, deixa claro que se trata de uma oração de propósito, ou que eu substituí pela palavra alvo, que é para... Eu gosto de fazer aliterações para o benefício dos ouvintes da pregação, já que ela provavelmente será melhor retida se os pontos da pregação começarem com a mesma letra ou se tiver algum outro tipo de dispositivo mnemônico para que eles memorizem essa pregação, tenham ela mais frescas nas suas mentes depois do domingo. Então, isso aqui são só os dois pontos principais. Como é que eu desenvolvo um pouco mais esses pontos? Então, ele fala aqui de alegria. Então, como é que ele define essa alegria? Como é que Tiago define essa alegria? Então, eu vou ter a iniciar aqui os meus subpontos. Vou colocar aqui indentados. Que alegria é essa que ele está falando? Em primeiro lugar, ele fala de toda alegria. Então, essa alegria é uma alegria completa ou uma alegria integral. Depois vocês vão perceber porque eu coloquei o termo integral e não completo. A razão também, novamente, é a aliteração. Ajudar os ouvintes a poderem lembrar melhor daquilo que o texto ensina. Alegria integral. Depois, essa alegria, ela é mental, porque o verbo aqui dá a ideia de
de perspectiva, de pensamento, de consideração mental, de avaliação. Então, para manter as mesmas letras, então eu utilizo esse site aqui, sinônimos.com.br, eu coloco aqui a palavra mental, por exemplo, e ele me dá sinônimos: intelectivo, cerebral, intelectual. Então, esse aqui vai encaixar bem com o que eu quero, já que eu tenho a palavra integral no primeiro aqui. Então, essa alegria vai ser também uma alegria intelectual. Você também poderia ter uma alegria completa, uma alegria, como ele tem aqui, cognitiva, ou cerebral. Embora soaria um pouco mais estranho, mas você pode fazer da forma como você achar melhor. Então, cobrimos um pouco aqui já essa parte, vamos cobrir os dois subpontos aqui também. Então, primeiro, e aí ele modifica esse verbo com essa oração: quando é que eu devo ter essa alegria? Quando eu passar por várias provações. Então, essa é uma alegria também que é uma alegria inusitada. A alegria no meio das provações, uma alegria no meio de dificuldades, é algo inesperado. Também poderia ser uma alegria inesperada. Seria outra possibilidade. E aí, também ele define um pouco mais essa alegria, o meio como se adquire essa perspectiva de alegria, como através do conhecimento, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Então, essa alegria é uma alegria informada. Poderia ter colocado aqui a palavra conhecimento, e aí ele me daria vários sinônimos, e aqui tem a ideia de informação. Então, daqui que eu peguei a ideia de informada, da palavra conhecimento, certo? Que é a primeira palavra que me vem à mente aqui, então eu procuro sinônimos para ela, para adaptar melhor ao meu esboço homilético. Aqui vamos desenvolver agora um pouco mais esse outro ponto aqui, também colocar letras para expressar esses subpontos. Então, a perseverança para o alvo, assim como essa alegria foi um pouco mais definida, esse alvo também é um pouco mais definido. E Tiago exorta aqui que você que você deixe que a perseverança tenha ação completa, que você não se desvie da aprovação. Então, a ideia de desviar aqui, procurar um sinônimo para desviar, você tem, por exemplo, a palavra arredar, que me colocaria esse alvo como um alvo inarredável. E novamente é uma palavra que as pessoas mais simples da sua congregação talvez não vão entender de cara o que você quer dizer com isso. Você pode explicar um pouco mais, mas vai ajudá-los a lembrar o fato de estar também preservando as mesmas letras. E depois você tem esse alvo, é definido aqui que alvo é esse, é para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Algo que é perfeito, algo que é íntegro, é algo que é irretocável. Então esse alvo é um alvo irretocável. Então, ficou legal, né? Você tem todos os pontos da pregação, seguindo o esboço que o próprio texto dá, com dois verbos principais, 2 pontos, e definindo um pouco mais cada um desses pontos. E eu sugiro que você faça uso dessas ferramentas disponíveis para poder ajudar a sua congregação, a sua audiência, a memorizar melhor o conteúdo daquilo que você pregou. E certamente aliterações ou outros dispositivos mnemônicos que você possa usar também vão ser de grande ajuda. Aqui você poderia ter também, talvez mencionar a ideia de Pai, P-A-I, e alguma coisa sobre o que o Pai deseja que nós pensemos durante as provações. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado você a pensar em como fazer. Siga os verbos e o que o texto diz a respeito do ponto principal e como ele desenvolve esse ponto principal, que é descrito por meio desses verbos principais, certo? Espero que tenha ajudado vocês.
Muito obrigado pelo tempo e a atenção dedicada.